Bom, com relação ao sistema de classificação, gente, existe, como eu já falei para vocês, 3 divisões dentro do grupo das briófitas. A divisão hepatófita ou marcântia, que são as hepáticas, a divisão anterófitas ou antóceros, e a divisão briófita, que tem o mesmo nome do grupo como um todo, tá? Que é dentro do grupo eu tenho uma divisão que tem o mesmo nome, que são os musgos. Tá? Os representantes são os musgos, que são os nomes populares que a gente dá. Bom, isso teve uma mudança, tá, gente? Desses grupos aqui, dessas 3 divisões, a gente, os estudos mostravam que os musgos eram o grupo mais derivado, tá? Que a gente fala errado, né? O mais evoluído. Não é o mais evoluído, mas era o mais derivado. Era provavelmente esse grupo que se derivou para as pteridófitas, ok? E os estudos, e as hepáticas, né, e os antóceros, era considerado o grupo mais primitivo dentre os grupos das briófitas. Isso está, inclusive, em quem estiver estudando pelo Raven, né, que é o nosso livro base de botânica, nas versões mais antigas. A versão mais nova, né, que é de 2011, se eu não me engano, 2012, 2011 ou 2012. Essa versão mais nova do Raven, que inclusive tem em PDF, né, e eu espero que vocês estejam tendo contato com livros e não só assistindo minhas aulas, mas tendo contato com o livro, que é importante que vocês tenham esse contato também com os livros, né? E tem ele em PDF. Então, eu lá já mostrava uma mudança em relação a isso. Mostrava que os antóceros, que durante muito tempo foram considerados mais primitivos, eles é que eram os mais derivados. Tá? Isso voltou, e confesso a vocês que eu não sei em que pé está, né, no processo evolutivo, qual deles aí. Eu sei que as hepáticas hoje são as mais primitivas, mas essa disputa entre os antóceros e os musgos, nessa disputa, né, entre aspas, de derivação filogenética, ainda está em estudo. Eles ainda não têm certeza se são os musgos ou se são os antóceros, até hoje aqui, nessa data que a gente está falando hoje, né? Pode ser que isso tudo se modifique. Como eu falei para vocês, a ciência não é estática, ela vai se modificando conforme a gente vai estudando, se aprofundando. Então vamos ver a divisão hepática. Os hepatos, né, do grego, vem de fígado, tá? 300 gêneros, aproximadamente, de 300 a 10 mil espécies, 300 gêneros e 10 mil espécies, tá, aproximadamente. Não possuem tecido condutor especializado, cutícula e estômatos também são bastante diminutos, bastante primitivos, tá? O gametófito é fixo ao substrato por rizóides unicelulares, olha só. Só um minuto. Olha que bonita que elas são. Olha só. Eu tenho nesse grupo gametófitos talosos e folhosos. Tá? Os gametófitos talosos, eles são compiscos, possuem uma ramificação dicotômica e anterídeos, originam-se em gametófitos captados e discoides, tá? Chamados de anteridióforos. E os arquegônios anterídeos, lembrando vocês que anterídeos são os gametas masculinos. E o arquegônio, vai dizer a oosfera, ou os gametas femininos, eles são captados em forma de guarda-chuva, que é chamados de arquegonióforo. Um é chamado de anteridióforo, que é a primeira figura lá em cima, tá? E a segunda figurinha aí que vocês estão vendo, a segunda foto, né? Foto, né? Arquegonióforo. O primeiro, essa divisão hepática, ela é linda. E eu nunca vi de perto uma hepática, eu nunca consegui coletar uma hepática, a gente nunca achou. Eu coletava hepática, mas não desse gênero aí.
tá? Infelizmente, porque eu tinha muita vontade. Aí nós temos gametófitos masculinos e femininos, ó. Ai, professor, e como é que faz para ter a fecundação? Eles precisam estar próximos? Precisam estar próximos, porque eles são heteromórficos, né? Então eu tenho, olha como o masculino é diferente do feminino, eles precisam estar próximos no campo para que haja a fecundação. Porque aquele primeiro vai liberar anterídeos que vão nadar até a osfera da segunda foto, que são os femininos, tá? E eu também tenho gametófitos folhosos, que são diferenciados em rizoides, cauloides e filoides. A divisão hepática, olha só o esporófito, gente. Ele é delicado, de tamanho reduzido, geralmente aclorofilado, né? Assim como a gente viu nos musgos também, que eles eram aclorofilados. Muitas vezes não sendo visível a olho nu, tá? A liberação dos esporos do seu interior é feita através de uma abertura longitudinal, chamada de deiscência longitudinal. Toda vez que vocês verem essa palavra deiscência, é uma abertura longitudinal. E por essa abertura longitudinal é que esses esporos serão liberados para o meio, tá? E esses esporos são liberados com auxílio de uma estrutura chamada de elatério. Esses elatérios, inclusive a gente vai ver em aula prática, é como se fosse uma molinha que proporciona que esses esporos sejam lançados para lugares bastante distantes. Eles ficam em volta, aqui está o esporo. O esporo é uma bolinha. Então, em volta dela tem essa molinha que impulsiona esse esporo para ele sair de próximo da planta-mãe. Para que ele possa ocupar outros espaços. Tá bom? Outros espaços. Então, a dispersão dos esporos é auxiliada por elatérios, células mortas, que ocorre entre esporos, tá? Esses elatérios são células mortas que só têm essa função. Apresentando paredes com reforço em espiral, tá certo? Tá falando do elatério aqui. Que através de movimento higroscópico arremessam esses esporos a grande distância. E por que é importante a longa distância não ficar próximo da planta-mãe? Porque se ele ficar próximo da planta-mãe, vai ocorrer o quê? Co-reprodução, né? Então eu não vou ter tanta diversidade. O importante quando vai para longe da planta-mãe é que eu vou tendo maior diversidade, tá? Que nem consanguinidade, que é quando primos e primas se casam, tá certo? É a mesma coisa. A natureza é muito bela, né, gente? Olha só. Na divisão hepática, das hepáticas, hepatófita, né? Eu tenho a dispersão dos esporos desta forma, todas essas formas que vocês estão vendo aí, na figura A, fechada a cápsula e depois aberta, ela mostrando exatamente a deiscência. A última figura é a deiscência, que vocês estão vendo. A figura B, olha só como ela libera os esporos por baixo, daquelas que parece um guarda-chuvinha, por aqui nessa parte é onde fica guardado os esporos, eles vão ser abertos também aqui e liberados, né? Olha lá que vocês estão vendo, enrolados nesses elatérios para que eles sejam lançados para longe. E a figura C, olha só como eles são também liberados. Aí está mostrando a dispersão, as diferentes dispersões, vai depender da espécie de hepática que a gente está falando, ela vai ter um tipo de dispersão dessa daí que vocês estão vendo. Agora os antóceros. Os meus slides, gente, estão ainda na classificação antiga, porque ela inclusive voltou. Eu atualizei colocando os musgos mais primitivos do que os antóceros, mas depois isso retornou e aí eu fiquei nesse negócio, falei, não, vou deixar os slides dessa forma até isso ser definido totalmente. Então ainda nos meus slides, os antóceros ainda estão como um grupo mais primitivo do que os musgos, tá? Anthus vem de flor, ele possui 4 gêneros e 300 espécies, é um grupo bem pequeno, né? Em comparação com as hepáticas que a gente viu anteriormente, né? Só tem 4 gêneros. No caso dos antóceros, eu tenho um gametófito taloso. No caso dele, eu tenho uma simetria dorsiventral, no dorso ventral, tá? Sendo o talo de aspecto lobado, fixo ao substrato,
por rizóides unicelulares. Tá bom? Essa figura ficou meio escura nessa fotografia, mas ele é bem simples. Os antóceros são muito simples. Tá? Eles possuem anterídeos e arquegônios que se encontram imersos no tecido vegetativo. O esporófito é bem característico, não apresentando nem seta, né? E possuindo uma cápsula que é mais alongada e clorofilada. Deixa eu ver se tem uma figura aqui, pronto, aqui mostrando como os antóceros são. A liberação dos esporos ocorre através da abertura longitudinal da cápsula. Tem uma cápsula, tá? Olha lá. Eles possuem uma cápsula, né? Não apresentam seta. Possuem uma cápsula que é mais alongada, né? E ela tem clorofila. Então ela faz fotossíntese e consegue alimentar o antócero, tá certo? E quando ela vai liberar os esporos, ela faz uma abertura longitudinal, como ele é mesmo, ele é longitudinal. Olha aí, ele está preso, né, no gametófito, ok? Isso é um antócero, muito simples. Então, por conta até dessa sua estrutura, dessa sua morfologia, eles colocavam os antóceros muito... para você ver como a parte externa pode levar a uma conclusão equivocada. Como os musgos possuem todas aquelas divisões que eu acabei de falar para vocês, eles achavam que os musgos eles eram muito mais derivados. Derivaram mais próximos das pteridófitas, mas na verdade depois eles chegaram à conclusão que apesar dessa simplicidade aparente na sua morfologia dos antóceros, eles eram mais derivados que os musgos eram mais primitivos. E aí a gente entra nos musgos agora, que são a divisão briófita, que é a divisão maior dentro das briófitas, tá? 700 gêneros, 14 mil espécies, possuem gametófitos. O gametófito, no caso das briófitas, elas possuem um protonema, que são as células iniciais. Eu tenho até algumas lâminas mostrando essa protonema, bem sem graça, porque são células iniciais, né, que vão formar o gametófito. Elas vão crescer e vão formar o gametófito, tá? Ele pode ser folhoso, e aí sim ele é diferenciado, como a gente já viu anteriormente nas lâminas anteriores, em rizoide, cauloide e filoide. Os rizóides são multicelulares e ramificados, e o esporófito possui cápsula, e essa cápsula, veja que a gente não tinha cápsula, seta e pé? Pronto, também tem uma divisão dentro da própria cápsula. A cápsula também é subdividida em peristômio, opérculo, que é a tampinha que vai abrir e fechar, e calíptra. Olha lá. Eu tenho esporófito preso no gametófito, tá? Seta, pé, que vocês estão vendo aí, a cápsula, e a cápsula tem a calíptra e a cápsula, né? Então eu tenho o opérculo, que é uma tampinha que abre e fecha, preso na seta, olha lá. Opérculo. Esse opérculo, ele possui dentes, que a gente chama dentes do peristômio, tá? Eu tenho uma columela, que é nessa columela onde estão os esporos fixados, presos, que é ela que vai se abrir para liberar os esporos, tá? E aqui, lá é uma figura e aqui uma foto mostrando esses dentes, entre aspas, de peristômio. Parece um dente, né? Então, dentes de peristômio. Por que é importante isso do ponto de vista a gente saber isso? Porque cada espécie vai ter esse opérculo diferente, tá? Então, é uma característica taxonômica para que eu possa classificar, para que eu possa identificar que espécie que é. Essa é uma característica, essa é uma estrutura taxonômica. E quando a reprodução não é gamética, feita pelo gametófito, ela é assexuada, tá? Ele não faz alternância de gerações? Então, na assexuada, que tipo de reprodução assexuada? Existem vários tipos de reprodução assexuada, né? Bipartição, fragmentação, cisciparidade. Então, no caso das briófitas, elas fazem fragmentação, tá? Então, eu tenho aí um representante, olha só, que desse grupo, né, desse gênero, que são essas gemas ou propágulos, que vocês estão vendo essas bolinhas sob o gametófito, tá? Elas são produzidas dentro de estruturas em forma de taça, assim, com septáculos. Conceptáculo é como se fosse uma tacinha assim, tá? E fazem aposporia ou apogamia. A aposporia é o desenvolvimento do esporófito,
ele vai, no caso da aposporia, o esporófito, ele se desenvolve em gametófito e ocorre meiose. Normalmente, ocorre a partir de um fragmento da seta, cuja regeneração origina um gametófito. Então, uma seta dá origem ao gametófito, uma reprodução assexuada. Tá? Ou então eles podem fazer a apogamia, que é o desenvolvimento do gametófito em esporófito. Um é o desenvolvimento do esporófito em gametófito e o outro, o gametófito em esporófito. Vai e volta, né, gente? Pode ter os dois. Nesse caso, sem que haja uma fecundação. Então, pode ocorrer não apenas a partir de gametas, mas também de filóides ou do próprio protonema. O protonema é aquelas células iniciais que eu falei para vocês, que até a lâmina é bem sem graça, porque são umas bolinhas que são as células iniciais, que vão ser essas células iniciais que vão fazer o gametófito, que vão iniciar o gametófito. Então, aí mostrando um esquema, né, da reprodução, da alternância de geração, da reprodução sexuada das briófitas, tá? Veja só, o protonema N, né, formando lá, forma um gametófito N, né, sendo que o protonema é N, no caso dos musgos. Essa é uma reprodução basicamente dos musgos. Tá? Alternância de gerações, porque eu tenho uma parte sexuada, olha aí, formação de oosfera e anterozoide, é uma formação sexuada. E tem uma parte que é a produção de esporos. Por isso que eu tenho que ter o esporófito. Ah, professor, por que eu tenho essa alternância de gerações? Mesma coisa que a gente falou em algas. É a mesma coisa que acontece em algas. Eu sempre vou ter esporos em momentos em que é mais vantajoso para aquele grupo ele fazer uma reprodução ali para perpetuar a espécie, mesmo que não tenha diversidade biológica, tá? Porque já no caso da sexuada, eu vou ter gasto de energia, porém eu vou ter o ganho da diversidade biológica, tá? E no caso do esporófito, não. Mas por outro lado, o esporófito, quando ele produz esporo e eu consigo fazer uma reprodução assexuada, eu garanto a perpetuação da espécie. Quando é que isso acontece? Quando as condições ambientais não estão boas, não estão legal, né? Não tem, por exemplo, a proximidade do gametófito e do esporófito, que nem eu mostrei para vocês lá atrás nas hepáticas, né? Naquele grupo marcante. Então, assim, se não existe um ambiente propício para a reprodução, por uma série de questões que pode ocorrer, uma tromba d'água, leva tudo embora, uma praga, sei lá o que, ele pelo menos ele garante a perpetuação da espécie com a reprodução assexuada. Por isso que a alternância de gerações é o grande sucesso desses grupos primitivos. Ok? Então o gametófito equacionou gametófito N, por que é N? Porque ele vem de um protonema de células iniciais N, tá? E aí, esse gametófito ele vai produzir gametas masculinos e femininos. Se for um arquegônio, vai produzir oosfera N. Se for um masculino, vai produzir um anterídeo. E dentro do anterídeo eu terei os anterozoides, que serão aqueles com flagelos, que é o gametófito masculino, tá? E aí o gametófito masculino, olha aí a flechinha mostrando, ele vai nadar, olha a importância, né? Ele vai nadar em sentido à oosfera, fecundar essa oosfera e formar um zigoto, que agora é 2N. Ele é 2N, o zigoto vai ser 2N. Por quê? Porque veio do N de um com N do outro, formou um zigoto 2N. Esse zigoto, ele vai formar o esporófito. Ah, ele veio de um gametófito e forma um esporófito? O zigoto formado é formado um esporófito, 2N. Porque o gametófito é N. Ele vai ter que sofrer uma redução. Então, esse esporófito, ele é formado, aquela setinha, tá? O pé, a seta e a cápsula, tudo a gente já viu. Continua preso ao gametófito que o originou. Porém, agora os seus esporos lá dentro, quando vai produzir os esporos, ao invés o corpo do esporófito é 2N, mas os esporos produzidos são N. Porque esse N é que vai dar origem às células iniciais, também N, que vai formar um gametófito N e vai continuar todo o ciclo. Entenderam? Então, o corpo do esporófito, ele é um corpo 2N. Mas os esporos produzidos dentro do esporófito, eles precisam ser N para poder formar um gametófito N. Então, células iniciais
Esses esporos caem no ambiente. E aquelas células iniciais vão germinar no ambiente. Essa germinação de um esporo N vai formar o protonema, que são essas células iniciais. Ela vai crescer, se modificar, formando um gametófito, que é aquelas folhinhas todas que vocês viram lá. Parece folhinha, né? Que é um gametófito N. Então eu tenho um gametófito e tenho um esporófito aqui preso nele, que é 2N e ele é N. Em pteridófita, essa relação se inverte. A gente vai ver lá na frente. Eu falo isso em briófita porque quando chegar em pteridófita a gente já está ambientalizado com o assunto. Importância ecológica e econômica. Como as algas são produtores primários, servem de abrigo e alimento para diversos animais, micro-organismos e insetos, são bioindicadores de poluição do ar e da água, então eles são capazes de acumular metal pesado. Servem de material ornamental para cultivo, é ótimo você ter musgo para colocar nas plantas, tá? Assim, você forma um vaso e aí você bota musgo assim, joga água, ele mantém a umidade daquele local, você não precisa ficar jogando água, ele mantém ali a umidade. Né? Então é vendido muito musgo em casas de plantas ornamentais, tá certo? Pela internet você acha, ok? Isso até já levou a um princípio de extinção do grupo, né? Porque é comercializado, comercializa demais, então acaba, né, ele não produz na mesma rapidez que é vendido, então isso também já causando alguns problemas. Você não acha, pessoal, em lugar nenhum, aprendam uma coisa, briófitas, líquens. O que são líquens? Líquen é uma associação harmônica, positiva, simbiótica entre um fungo e uma alga. Então você não acha algas, líquens. Os líquens geralmente ficam nos troncos das árvores, que a gente olha e acha que é uma doença na árvore, não é, tá? Não é, parece um bolor, né? Ele tem várias cores, dependendo do fungo que é associado, ele pode ser rosa, verde, amarelo, coisa mais linda do mundo. Então você não vai achar num ambiente equilibrado, pouco poluído, jamais você vai encontrar líquens, jamais você vai encontrar algas, jamais você vai encontrar briófitas. Então se você estiver num ambiente, se você for viajar para um local legal e que tiver esses organismos lá, saiba que você está num local com pouca poluição, tanto da água como do ar. Tá certo? Porque esses organismos eles são muito sensíveis a qualquer variação de poluição. Né? Eles absorvem, que nem os líquens também. Os líquens e as briófitas, eles funcionam como se fossem uma esponja mesmo. Então essa esponja que a gente tem de lavar prato, ela chupa o que tem no ambiente, tá? Então, se tiver um ambiente poluído, ela vai chupar e vai morrer. Tá? Então, eles são bioindicadores. Por isso que é chamado de bioindicador de poluição. Então, esses locais, quando você viaja para um local que não tem esses organismos, você foi para a praia, não tem algas na praia, já aciona uma luzinha vermelha, que aquele local ali provavelmente não é um local equilibrado do ponto de vista ambiental. Talvez seja poluído. Tá? Ou se você vai para uma praia que só tem um tipo de alga, também uma monoalga, né? Só tem um tipo. Também é um indicativo de que aquele local provavelmente. Agora, se você tem uma diversidade de algas, né? Inclusive algas vermelhas, que é mais raro ter na praia, né? Elas ficam mais no fundo, são algas mais de fundo, mais bentônicas. Então, se você tem na praia algas marrons, vermelhas, verdes, as verdes são mais comuns, né? Você acha com mais facilidade. Se você vê uma diversidade grande, que nem Barra Grande, a gente encontra líquen em todos os caules das árvores, você encontra líquen na própria ilha que a gente fica. Tá? Inclusive eu tenho algumas fotos que eu vou disponibilizar para que vocês vejam. Tá? Eu fiquei de disponibilizar essas fotos de Barra Grande, mas agora eu vou disponibilizar, porque eu estava procurando, tinha muita coisa, eu precisava selecionar o que era melhor, porque tinha muita foto repetida e tal, dei uma selecionada. Eram muitas fotos mesmo, porque foram várias viagens. Eu vou disponibilizar para vocês. E as briófitas, elas formam turfeiras,
né? Essas turfeiras são, esse ambiente aí em cima, não é no Brasil, é onde são formadas essas turfeiras, né? Que é um combustível e também é utilizado para aquecimento doméstico em alguns países onde é muito frio, tá? São colonizadores de solos úmidos, recém-limpos, absorvem muita umidade, como eu falei para vocês, por isso que é utilizado em ornamentação, e também tem muito uso medicinal. As briófitas são fontes de antibióticos, muitas briófitas são utilizadas para antibióticos. Inclusive, eu tenho um livro só que eu usava quando eu ministrei aula na farmácia, né, no curso de farmácia aqui da Univasf, que a gente mostrava mais a utilização tanto de algas como briófitas como pteridófitas, a utilização medicinal. E a gente sabe que elas possuem uma grande gama medicinal para ajudar-nos na produção de medicamentos para diversas doenças, tá bom? Então, eu agradeço a participação de todos, espero que vocês tenham gostado dessa aula, eu acho briófitas fantástico, assim, as adaptações que ocorreram nelas. Nosso próximo assunto serão as pteridófitas, e é isso aí, espero que vocês aproveitem, estudem bastante e entendam esse processo evolutivo que é muito interessante. Até mais!